Já sentiu que um simples frasco de compota se tornou um desafio de força? Ou que subir as escadas do prédio o deixa a ofegar, como se tivesse acabado de correr uma maratona? Essa sensação de fraqueza, de que o corpo já não responde como antes, não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Sentimos que estamos a perder o controlo, a perder a nossa independência, um bocadinho de cada vez. Começa por não conseguir carregar os sacos das compras de uma só vez, depois é a dificuldade em levantar-se do sofá e, de repente, a ideia de brincar com os netos no chão parece uma tarefa impossível. Muitos dizem que é simplesmente a idade, um destino inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se existisse uma forma não só de parar esta perda, mas de a reverter? O segredo não está em poções mágicas ou em rotinas de exercício esgotantes. Começa com algo incrivelmente simples, algo que pode fazer todas as manhãs ao acordar. Neste vídeo, vamos descobrir exatamente o que deve beber todas as manhãs para recuperar a força muscular perdida e vamos explorar hábitos simples que podem transformar a sua energia e vitalidade. Fique até ao fim, porque o último ponto que vou partilhar pode ser a peça que faltava para mudar completamente a sua perspectiva sobre o envelhecimento. Vamos então começar por aquilo que o trouxe aqui, essa bebida matinal que pode realmente fazer a diferença. Pense nas suas manhãs. Talvez comece com um café e uma torrada, ou um galão com pão com manteiga. É um hábito, é confortável. Mas o que acontece é que, após uma noite inteira de sono, o seu corpo está num estado de jejum. Os seus músculos, que são como uma equipa de trabalhadores incansáveis, estão famintos por matéria-prima para se reconstruírem. Se lhes der apenas açúcar e hidratos de carbono simples, é como dar a um pedreiro apenas areia para construir uma parede. Ele precisa de tijolos, e para os seus músculos, os tijolos chamam-se proteína. É por isso que a primeira coisa que ingere de manhã é tão crucial. A nossa proposta é simples, um batido revitalizante. Não se assuste com o nome, não é nada complicado. Imagine pegar num copo alto e juntar um iogurte natural, de preferência do tipo grego, que é mais rico em proteína. Junte-lhe uma banana madura, que não só dá um sabor doce e cremoso, como também é rica em potássio, essencial para a função muscular. Agora, adicione um punhado de frutos vermelhos, podem ser congelados, que estão cheios de antioxidantes para combater a inflamação que muitas vezes acompanha a dor muscular. E para dar ainda mais força, uma colher de sopa de aveia em flocos, para uma energia que dura toda a manhã, e talvez umas sementes de linhaça ou chia para as fibras e gorduras saudáveis. A peça final, e a mais importante, é uma pequena colher de proteína em pó. Eu sei o que pode estar a pensar. Isso é para os jovens do ginásio. Mas isso é um mito. A proteína em pó, especialmente a do soro do leite, ou whey, não é mais do que proteína do leite, mas de uma forma muito concentrada e fácil de digerir. É como dar aos seus músculos exatamente o que eles precisam, na forma mais pura. Comece com uma colher pequena e veja como se sente. Misture tudo num liquidificador e, em menos de 2 minutos, tem uma bebida deliciosa que é um verdadeiro banquete para os seus músculos. Pense no Sr. Manuel, um vizinho meu de 72 anos. Ele queixava-se de que já não conseguia sequer tratar da sua pequena horta. Estava sempre cansado e as costas doíam-lhe constantemente. Começou a beber um batido destes todas as manhãs. Nas primeiras semanas, a única coisa que notou foi que tinha mais energia e menos fome a meio da manhã. Mas ao fim de um mês, algo mudou. Ele contou-me, com um brilho nos olhos, que tinha conseguido cavar um canteiro inteiro sem ter de parar para descansar. Sentia-se mais forte. A sua esposa até brincou que ele andava a passear pela casa com uma postura mais direita. Esta mudança não foi um milagre. Foi ciência. Ao dar ao corpo a proteína de que necessita logo pela manhã, ele interrompeu o ciclo de degradação muscular que acontece durante a noite e deu início ao ciclo de construção. É como dizer ao seu corpo: bom dia, vamos construir, não destruir. Mas esta bebida por si só não faz tudo.
ela funciona melhor quando combinada com outro hábito matinal crucial, a hidratação. Antes mesmo de pensar no seu batido, beba um copo grande de água à temperatura ambiente. O seu corpo está desidratado após horas de sono. Os músculos são compostos por cerca de 75% de água. Se estiver desidratado, eles não conseguem funcionar corretamente, não conseguem contrair-se eficientemente e são mais propensos a cãibras e lesões. Beber água logo ao acordar é como lubrificar o motor do seu carro antes de o ligar. Prepara todo o sistema para o dia que vem. Ajuda na digestão, melhora a circulação e transporta os nutrientes, incluindo a proteína do seu batido, para as células musculares. Imagine a dona Alice, que sofria de cãibras terríveis nas pernas durante a noite. O médico disse-lhe para beber mais água. Ela começou este ritual simples, um copo de água assim que saía da cama. Em poucas semanas, as cãibras diminuíram drasticamente. Ela sentia-se menos inchada e a pele parecia mais luminosa. Combinar a hidratação inicial com o batido de proteína cria uma poderosa dupla matinal. A água prepara o terreno e o batido fornece os materiais de construção. Esta rotina não leva mais de 5 minutos, mas estabelece o tom para o resto do dia, um tom de força, reparação e vitalidade. Agora que estabelecemos esta base matinal poderosa com a hidratação e o batido de proteína, vamos olhar para o resto do dia. Porque a verdade é que construir músculo não acontece apenas numa refeição. É um trabalho constante. Pense nisso como regar uma planta. Não lhe deita um balde de água de uma só vez e espera que ela sobreviva uma semana. Você dá-lhe um pouco de água todos os dias. Com a proteína é a mesma coisa. Muitos de nós cometemos o erro de consumir a maior parte da nossa proteína numa única refeição, geralmente ao jantar, com um grande bife ou um peixe grelhado. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de absorver e usar proteína de uma só vez. O excesso, infelizmente, não é guardado para mais tarde. Por isso, um hábito fundamental é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de uma grande dose, pense em várias pequenas doses. O que é que isto significa na prática? Significa olhar para o seu pequeno almoço, lanche e jantar e perguntar: onde está a proteína aqui? Depois do seu batido matinal, ao almoço, em vez de um prato cheio de arroz com um pedacinho de carne, equilibre as coisas. Meio prato de legumes, um quarto de hidratos de carbono como batata doce ou arroz integral, e um quarto de uma boa fonte de proteína. Um peito de frango grelhado, uma posta de pescada cozida ou mesmo uma omelete de 2 ovos. Os ovos são uma fonte de proteína fantástica e muito versátil. E o lanche da tarde? Em vez de ir direto para as bolachas ou para o pão com marmelada, por que não um pequeno queijo fresco? Ou um punhado de tremoços, um petisco tão tradicional nosso e tão rico em proteína. Até um punhado de amêndoas ou nozes pode fazer a diferença. Ao fazer isto, está a fornecer aos seus músculos um fluxo constante de aminoácidos, os tais tijolos de que falamos, ao longo de todo o dia. Isto mantém o processo de construção muscular ativo, em vez de o ligar e desligar. E isto leva-nos diretamente ao próximo ponto, que é o parceiro indispensável da proteína: o movimento. Você pode comer toda a proteína do mundo, mas se não der aos seus músculos uma razão para crescer, eles não o farão. Os músculos crescem em resposta a um estímulo, a um desafio. E não precisa de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. O tipo de exercício mais eficaz para combater a perda muscular é o treino de resistência. E pode fazê-lo no conforto da sua casa, com coisas que já tem. O exercício mais simples e um dos mais poderosos: levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Sinta os músculos das suas pernas e dos seus glúteos a trabalhar. No início pode ser difícil. Talvez só consiga fazer 5. Não faz mal. O importante é começar. Faça-o todos os dias, talvez enquanto vê o telejornal. Outro exemplo: peguem 2 latas de feijão ou de grão, uma em cada mão.
Sente-se numa cadeira com as costas direitas e levante os braços para os lados, até a altura dos ombros, e baixe-os lentamente. Repita 10 vezes. Está a trabalhar os seus ombros e braços. E as paredes da sua casa? Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede, e coloque as palmas das mãos na parede, à altura do peito. Dobre os cotovelos e incline o corpo para a frente, como se estivesse a fazer uma flexão na parede. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito e os braços. A chave aqui é a consistência. É melhor fazer 10 minutos destes exercícios simples todos os dias do que fazer 1 hora uma vez por semana. Pense na dona Amélia, que tinha tanto medo de cair que mal saía de casa. O seu fisioterapeuta ensinou-lhe o exercício da cadeira. Ela começou por fazer 3 repetições, agarrada à mesa. Todas as tardes, na hora da sua novela preferida, ela fazia os seus exercícios. Hoje, meses depois, ela não só faz 15 repetições sem ajuda, como ganhou a confiança para ir sozinha às compras à mercearia do bairro. Ela diz que se sente mais estável, mais segura nos seus próprios pés. É esta combinação de nutrição constante e movimento regular que cria o ambiente perfeito para os seus músculos não só pararem de diminuir, mas começarem a crescer novamente, trazendo com eles a força, o equilíbrio e a independência que tanto valorizamos. Já falamos sobre como começar o dia com o pé direito e como alimentar e desafiar os nossos músculos ao longo do dia. Mas há uma peça final neste puzzle, uma peça muitas vezes esquecida, mas que é absolutamente vital para a reparação e crescimento muscular. O sono. Podemos fazer tudo certo durante o dia, beber o nosso batido, comer proteína em cada refeição, fazer os nossos exercícios, mas se não tivermos um sono de qualidade, estamos a deitar por terra grande parte do nosso esforço. É durante as fases profundas do sono que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É o momento em que a equipa de reparação do nosso corpo entra em ação, usando a proteína que consumimos para consertar as microlesões causadas pelo exercício e construir músculos mais fortes. No entanto, com a idade, os padrões de sono muitas vezes mudam. Muitos de nós têm dificuldade em adormecer, acordam várias vezes durante a noite ou simplesmente dormem menos horas. Isto cria um ciclo vicioso. O sono de má qualidade impede a recuperação muscular, o que leva a mais fraqueza e dores, o que por sua vez dificulta ainda mais o sono. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. A primeira é criar uma rotina. Tente deitar-se e levantar-se à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. O seu corpo gosta de previsibilidade. Cerca de 1 hora antes de ir para a cama, comece um ritual de relaxamento. Desligue a televisão, o computador e o telemóvel. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma ou tome um banho morno. O ligeiro aumento e a subsequente descida da temperatura corporal podem ajudar a induzir o sono. O seu quarto deve ser um santuário para o sono. Mantenha-o escuro, silencioso e fresco. Se a luz da rua o incomodar, use cortinas opacas. Se o barulho for um problema, considere usar tampões para os ouvidos. E evite refeições pesadas ou cafeína nas horas antes de se deitar. Um chá de camomila ou de cidreira pode ser uma excelente alternativa, pois tem propriedades relaxantes. Lembre-se do Sr. Manuel. Ele costumava adormecer no sofá a ver televisão e depois ia para a cama, onde passava horas às voltas. A sua esposa sugeriu que criassem uma nova rotina. Agora, às 9:30 da noite, desligam a televisão. Ele lê o jornal e ela lê um romance. Às 10, bebem um chá de camomila e depois vão para a cama. Ele diz que a diferença é como da noite para o dia. Adormece mais rápido e acorda menos vezes. Sente-se genuinamente descansado de manhã, pronto para o seu batido e para o seu dia na horta. A força não se constrói apenas quando estamos acordados. O trabalho mais importante acontece enquanto sonhamos.
E agora, vamos recapitular a nossa jornada. Não se trata de uma única solução mágica, mas de uma sinfonia de pequenos hábitos que trabalham em conjunto. Imagine começar o seu dia a hidratar o seu corpo e a nutri-lo com um batido delicioso e rico em proteína. Sentir a energia a fluir, sabendo que deu aos seus músculos o melhor começo possível. Ao longo do dia, em cada refeição, você continua a fornecer-lhes os blocos de construção de que necessitam, mantendo-os alimentados e prontos para a ação. E essa ação não precisa de ser uma maratona. São pequenos momentos de movimento, exercícios simples feitos em casa que desafiam suavemente os seus músculos, lembrando-lhes do seu propósito. Finalmente, à noite, você entrega-se a um sono reparador, confiando que o seu corpo está a usar esse tempo para se reconstruir, para se fortalecer. Isto não é um regime complicado, é um estilo de vida. É uma forma de honrar e cuidar do corpo que o serviu durante tantos anos. A idade pode trazer desafios, mas também traz sabedoria. A sabedoria de saber que pequenas mudanças consistentes podem levar a resultados extraordinários. E a surpresa que lhe prometi no início? Não é um alimento secreto ou um exercício milagroso. O segredo mais poderoso de todos é a mudança de mentalidade. É deixar de acreditar que a fraqueza é uma sentença inevitável do envelhecimento e começar a acreditar na incrível capacidade de resiliência e adaptação do seu corpo. Acreditar que você pode, de facto, ficar mais forte, mais estável e mais independente, independentemente do número que aparece no seu bilhete de identidade. Cada vez que escolhe o batido em vez da torrada simples, cada vez que se levanta da cadeira sem ajuda, cada vez que opta por um lanche com proteína, você não está apenas a nutrir os seus músculos, está a nutrir essa crença. Está a enviar uma mensagem poderosa a si mesmo. Eu tenho controlo, eu estou a ficar mais forte, eu estou a rejuvenescer. Celebre as pequenas vitórias. A primeira vez que consegue carregar todos os sacos das compras de uma vez. O dia em que se apercebe que subir as escadas já não o deixa sem fôlego. O momento em que se baixa para apanhar um brinquedo do seu neto sem gemer. Estas são as verdadeiras medidas do sucesso. A força física que vai construir irá transbordar para todas as outras áreas da sua vida. Dar-lhe-á a confiança para experimentar coisas novas, para viajar, para se manter socialmente ativo, para viver a vida nos seus próprios termos. Lembre-se, o seu corpo é o seu companheiro mais fiel nesta jornada. Trate-o com o carinho, a nutrição e o respeito que ele merece. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de adotar? Qual é o seu maior desafio quando se trata de se manter forte e ativo? Partilhe as suas histórias e pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. E se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto e subscreva o nosso canal para mais dicas sobre como viver uma vida vibrante e saudável em qualquer idade. A idade não é um limite, é um privilégio. E com a força vem a liberdade de desfrutar desse privilégio ao máximo. Viva a sua melhor vida todos os dias.